Agora vamos, então, para o estudo da palavra. Eu peço que você abra a tua Bíblia no livro de Apocalipse. Hoje nós vamos para o capítulo 4. Então, livro de Apocalipse, capítulo 4. Após as 7 cartas, nós estamos agora diante do trono de Deus. Eu vou ler o capítulo inteiro. Hoje eu vou apenas até o verso 5. E da outra vez que a gente for estudar esse capítulo, daí a gente estuda do 6 ao 11, tá? Então hoje até o verso 5. Mas eu vou ler o capítulo inteiro. E eu quero que você já vá percebendo nessa leitura as coisas que você não entende. Que aí eu vou compartilhar também de algumas coisas que, na verdade, eu também não entendo. O livro de Apocalipse é um livro de difícil interpretação. A gente tem que lembrar que existem coisas no livro de Apocalipse que tem muitas possibilidades. A gente precisa fazer escolhas, muitas vezes. De qualquer forma, aqui, até esse momento, nós estávamos na terra, certo? Porque a gente estava vendo cartas sendo escritas para a igreja. Então a gente estudou as 7 cartas do Apocalipse recentemente. Agora a gente vai para este momento da história do povo de Deus, da história que o Senhor Deus quer contar para nós e da história que João viu. Então olha só, verso 1 do capítulo 4. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos. E via sentado sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinha sobre as suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Hoje, irmãos, nós iremos até aqui. Eu vou ler o restante do capítulo. Da outra vez que a gente for estudar o capítulo dia 4 de Apocalipse, novamente, eu vou ler ele inteiro de novo e farei uma breve revisão dos versos de 1 a 5. Verso 6. E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor, por dentro, estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra, e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 20... Alô? Estão me ouvindo? Tá. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são
e foram criadas. Senhor nosso Deus, agradecemos, ó Pai, pelo momento que estamos passando juntos. Teus servos estão aqui, outros, ó Senhor Deus, estão assistindo de casa, e nós te agradecemos. Te agradecemos também pelos nossos visitantes. Cecília, que veio pela primeira vez, e outros irmãos e amigos que estão conosco, ó Pai. Abençoe cada um que está presente aqui, ó Senhor Deus, transformando mentes, tocando nos corações, ó Pai, ensinando e também, ó Pai, dando sabedoria àquele que vai falar essa noite. Que o Senhor nos abençoe, tenha misericórdia de nós, somos pecadores, e que possamos, ó Pai, através da Tua palavra, aprender e assim te servir de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Então, eu não vou falar do verso 11 hoje, mas eu quero que você leia comigo de novo o verso 11. A Bíblia está nos dizendo sobre o Deus, que Ele é digno. Então, digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque Tu criastes todas as coisas, e por Tua vontade são e foram criadas. Então, é desse Deus que nós vamos agora falar a partir do verso 1, do Deus que é criador. Nós, como cristãos, nós não podemos esquecer disso. Nós somos criacionistas, ou seja, existe alguém, existe uma pessoa que é imaterial, porque criou a matéria. A matéria não pode criar a própria matéria. Ele é atemporal. Ele está fora do tempo, porque ele cria o tempo. Então ele é isso. Ele é todo poderoso. É uma pessoa que cuida de nós, que cuida de todo o universo. Por isso desta dignidade, é o verso 11, falando conosco, vamos falar dele na próxima mensagem. E que não será no domingo que vem, tá? Domingo que vem é a despedida da gente para a viagem missionária. Então, vai ser uma outra mensagem, tá bom? Mas aí, a gente tem uma nova sessão aqui, irmãos. E como que a gente vê isso? O verso 1 do capítulo 4, ele começa dizendo depois destas coisas. Tá? Então, você vê isso em Apocalipse, daqui a pouco a gente vai dar uma olhadinha. Só falando para os irmãos, hoje a gente vai caminhar muito no livro de Apocalipse. Até peço perdão, é necessário eu fazer isso hoje, porque os capítulos 4 e 5 de Apocalipse, eles estão depois das 7 cartas. Então olha só, por que depois dessas coisas? Presta atenção, a gente apresenta no capítulo 1 a pessoa de João, a gente apresenta no capítulo 1 o motivo, né, de Apocalipse, e a gente apresenta o Senhor Jesus, no capítulo 1. Capítulos 2 e 3, a gente vê o Senhor Jesus sendo apresentado, reconhecido e também desprezado nas igrejas, nas 7 igrejas. Então a gente vê isso. Mas agora a gente vai ver o nosso Deus Todo-Poderoso no trono. Então, depois dessas coisas, começa uma nova sessão. Agora, por exemplo, você sabe que a partir do capítulo 6, abra aí, por favor, sua Bíblia no capítulo 6 de Apocalipse. Capítulo 6. Então a gente vai estudar os capítulos 4 e 5. O capítulo 4 serão 2 mensagens, a de hoje e a próxima vez que eu vier aqui falar sobre ele, que vai ser em breve, tá? O capítulo 6, o que está escrito acima do verso 1 na sua Bíblia? A abertura dos... Está vendo? Então, a gente sabe que começa uma nova sessão, mas a gente não está vendo e depois dessas coisas. Mas se você for no capítulo 7, por exemplo, o verso 1 está escrito o quê? Depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Então a gente está vendo um interlúdio aqui, por exemplo, depois dessas coisas. A gente vê depois dessas coisas, hoje a mensagem é textual, né, irmãos? Então não é uma mensagem expositiva. Deixa eu ver aqui. Capítulo 18, por favor, vai lá comigo. Então vamos lá. O que está escrito aqui? Verso 1, depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Muito bem.
Por que eu quero mostrar isso para você, que aparece outras vezes o depois dessas coisas? Porque é o seguinte, aqui nós ensinamos, os irmãos, que a igreja passará pela tribulação. É assim que a gente ensina. E eu sei que existem irmãos que vieram de outras igrejas aqui e que foram sempre ensinados sobre o arrebatamento, o rapto que vai acontecer. Nós não enxergamos o rapto na Bíblia. Então, você ouviu falar do rapto, né? Tem gente que defende o rapto. Ah, Neil, então eles estão errados? Irmãos, como eu estou dizendo para os irmãos, um livro como esse, ele é difícil de interpretar. E além disso, a Bíblia muitas vezes ela é difícil de ser interpretada. É claro que tem visões aqui diferentes. Porém, a gente olha para cá, eu, pastor Viana, estamos ensinando a igreja, a gente crê que a igreja passará pela tribulação, quando a gente lê o próprio livro de Apocalipse. Só que alguns irmãos, e eu já vi isso, vários irmãos, e os pré-tribulacionistas, eles são assim, eu estou ensinando que a gente passa pela tribulação, imagine você, mas eu não creio, então aqui está um argumento para você, eu estou te dando munição, eu estou falando para você tomar cuidado, porque depois dessas coisas, não quer dizer que agora não existe mais igreja na terra, que agora vai ser tudo no céu e a igreja já foi arrebatada. É assim que um pré-tribulacionista crê, e é assim que você, que é pré-tribulacionista, tem que crer. Que o depois dessas coisas é porque a igreja não está mais nessa terra. Então, a partir de agora, para os irmãos que creem no arrebatamento da igreja antes da volta de Cristo, então agora as coisas para a igreja acontecerão no céu. Eu tenho uma dúvida tremenda. Porque, pelo que eu sei, quem foi revestido de poder em Atos 2 foi a igreja. Se em Atos 2 a igreja foi revestida de poder, agora ela é tirada, de acordo com alguns, que não é o que eu creio. E não é isso que eu ensino para os irmãos. Ela foi retirada, porque depois dessas coisas, então aquilo que estava acontecendo na terra com a igreja, agora vai acontecer no céu, porque ela foi arrebatada. A partir daqui não tem mais igreja na terra. Só que eu estou mostrando para os irmãos que tem essa frase em outros lugares do livro. E aí, é a igreja que é revestida de poder, é a igreja que é a noiva de Cristo, é por meio da igreja que a gente trabalha, irmãos, não existe crente individual. Então, você de casa, ou alguém aqui, por exemplo, não faz parte da Igreja Batista de Vila São José, e de nenhuma outra igreja, pode falar, pode até falar, eu sou crente, pode falar. Não faço parte de nenhuma igreja, ótimo, mas é por meio da igreja, através da igreja que a gente trabalha. Existe uma coisa linda na igreja, na Bíblia, que chama a igreja do Senhor Jesus de corpo. Então, a igreja foi arrebatada? Se alguém crer nisso, então aqui está um argumento para você. Porém, só quero te lembrar, em outros lugares também está escrito depois dessas coisas. E aí ele diz assim, ó, verso 1, depois dessas coisas, olhei. E é bacana você pensar nesse olhei, né? Quando, no capítulo 6, toda vez que ele fala esse olhei, olha só, capítulo 6, por exemplo, na abertura dos selos, verso 1, e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei, ele diz, e ouvi um dos 4 animais que dizia com grande voz, com voz de trovão, vem ver. Verso 5, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê, e olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado, tinha uma balança em sua mão. Verso 8, só mais um. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com mortandade, e com as feras da terra. Então você vê ele falando essas coisas, é o tipo de linguagem que ele usa. Alguém me chamou, e de repente eu olhei, e aí ele quer contar algo para nós, que ele viu. Então isso foi permitido a este homem, que ele veja e ele fale. E você, eu não vou lá, mas você deve lembrar do capítulo 12, de 2 aos Coríntios,
que Paulo fala sobre um homem que foi ao terceiro céu, lembra disso? Você lembra sobre as coisas que ele ouviu lá? O que ele falou? Que são coisas inefáveis, que ele não consegue descrever. Fantástico aquilo. Mas aqui, este homem, ele vai até a sala do trono, no trono de Deus, você vai perceber isso, porque essa palavra trono aparece muitas vezes nesse texto, e a gente vai ler todas elas, pelo menos ler. Isso aqui é um momento especial, irmãos. E aqui é apresentado algumas coisas, e você que conhece o texto, você recordou, você que está vendo o texto ou agora, ou tem pouca familiaridade, você se assustou com algumas coisas aqui que você leu comigo, agora há pouco. Mas ele pôde ver. E aí a Bíblia diz assim, verso 1 ainda, hein? E depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta no céu, uma porta aberta no céu. Irmãos, as coisas que acontecem no céu são sempre importantes. Nem tudo que está no céu foi revelado para nós. Mas nós precisamos lembrar. A Bíblia fala sobre a habitação do Senhor Deus onde? No céu. No futuro, então, com bastante calma, para não dar confusão aqui, para onde nós esperamos ir? Para o céu, né? Só que a gente sabe que o céu e a terra vai ser uma coisa só. Que vai haver uma transformação no universo, quando Cristo voltar. Mas as coisas que acontecem no céu são muito importantes. E agora a gente vai começar a andar um pouquinho na Bíblia, tá bom? Então vamos lá, ó. Capítulo 8, por favor. Hoje a pregação é textual, tá? Não é expositivo, então eu estou saindo muito do texto. Eu estou no verso 1 ainda, e saí já algumas vezes. O que está escrito acima do capítulo 8 aí? A abertura do 7º selo. Hoje foi legal, um adolescente chegou em mim, me chamou. Por que tem tanto 7 na Bíblia? Olha que legal, que pergunta bacana, né? E tem mesmo. Já começa com os 7 dias da criação. Não é legal? Aí você vem aqui, quantos 7 a gente acha aqui, né? 7 igrejas, 7 trombetas, 7 selos, 7 taças, né? E tem exegeta, né? O intérprete da Bíblia, que divide o Apocalipse em 7 partes. Aí não é bacana a gente pensar que aquele que quer se parecer com Deus, o número dele é 6, 6, 6. Então o 7 é a perfeição. Mas aquele que quer ser parecido com Deus, aquele que quis subir lá no céu e ser parecido com Ele, o número dele é 6. Vamos lá. Agora vamos voltar para cá. Verso 1 do capítulo 8, falando sobre o céu, assim, a ideia de céu. Ali. E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu, quase por meia hora. Vamos lá, vamos continuar. Só leitura, tá bom? Capítulo 11, verso 19. Vamos lá. Comigo aí, por favor. Capítulo 11, verso 19. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremoto, e grande saraiva. As coisas que acontecem no céu são importantes. Deixe-me ver aqui. Muito bem, capítulo 15, vamos lá, por favor. Olha, tem um depois disso, olhei, hein? Olha que coisa interessante, verso 5. Capítulo 15, de Apocalipse, verso 5. E depois disto, olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho foi aberto no céu. Agora, é assim. No céu, irmãos, é onde Deus habita. No céu, né? A gente um dia vai habitar com Deus. Só que no céu também teve mal. A gente espera ir para o céu para nunca mais estar diante do mal. Porque uma das coisas que a gente tem aprendido nessa igreja, hoje a gente peca ou não? Por quê? Muito bem, não fomos ainda salvos da presença do pecado. Então é aquele negócio. Tem vezes, olha, vamos lá. Tem vezes que você não quer pecar. Você já percebeu? Você fala assim, você decide não pecar. Você fala assim, ó, quer saber?
é hoje. Hein? Mas não tem alguém que vem para te irritar naquele dia? A culpa não é sua, irmão. Brincadeira. É lógico que é nossa, né? Estou brincando. A culpa não é sua. É aquele lá que vem. Ele vem para fazer raiva. Hein? Aí você peca. Porque a gente não está ainda salvo da presença do pecado. Mas um dia nós cremos que nós estaremos salvos da presença do pecado. Hoje nós somos salvos do poder do pecado. Cristo um dia veio a esse mundo, nasceu de uma virgem, viveu nessa terra sem pecado e foi para a cruz, o único ser humano capaz de fazer isso. E é por isso que ele morre na cruz, derrama todo o seu sangue por nós e vence a morte. Então ele está vivo hoje. Eu e você, se a gente fosse para a cruz, nós estaríamos mortos e liquidados. Mas o nosso Deus está vivo. Mas teve um momento da história da criação de Deus que houve problemas no céu, e houve o mal no céu, e houve pecado no céu. Vamos lá, capítulo 12. Você conhece essa história do Velho Testamento, só que eu não tenho tempo de ficar no Velho Testamento. Talvez em um momento a gente estude assim, indo para o Velho Testamento, também é bacana ir no Velho Testamento, tá? Rapidinho, posso fazer uma pergunta de EBD? Pode? Pode ou não? Estão afiados na Bíblia? Onde está a sala do trono no Velho Testamento? Vocês sabem? Sabem? Tá bom. No chamado de Isaías, não lembra? Que ele viu o céu e Deus enchendo o templo. Hein? Ali é a sala do trono também. Depois você lê Isaías capítulo 6. Tá bom? E ainda temos em Ezequiel também. Aqui não dá tempo de ficar indo para lá e para cá, tá? Olha, eu estou aqui no verso 1. Estou no 1 ainda? Ó, já se passaram 22 minutos da mensagem. Estou perdido. Entendeu? Mas teve uma época que teve mal no céu. Vamos lá? Estão comigo no capítulo 12 de Apocalipse? A Bíblia diz: e houve batalha, onde? No 7. Eu falei o versículo? É o verso 7, desculpa. Verso 7, Apocalipse 12. E houve batalha no céu. Ué, batalha no céu? Você já conhece a história. Você já leu Ezequiel. É que não dá tempo de ir lá. Certo? Vamos lá. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão. Quem é ele? A antiga serpente, o enganador, o inimigo. Ele tem nome na Bíblia. E a gente tem que ficar atento com ele. E é assim, não é para pôr culpa nele não, viu? Porque ele tem que tentar, porque ele é tentador. A questão é o que eu faço com a tentação. Vamos continuar. Chamado diabo, então vou ler de novo. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado diabo e chamado também de Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então teve mal um dia lá. Deus acabou rapidamente com isso e não adianta a gente ficar questionando por que teve mal. Pode pegar qualquer texto que Deus não está explicando isso, só nos indica que tinham mal. Então a única coisa que a gente pode concluir disso é que Deus permitiu isso, permitiu que o homem um dia pecasse, e que agora Ele promete um novo céu para nós. Capítulo 12 de Apocalipse, nós estamos nele, verso 12. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais,
Ai dos que habitam na terra. Bem rapidinho, hein? Vai ler Apocalipse, cuidado. Tem diferença entre habitantes do céu e habitantes da terra, quando a gente lê o texto. Habitantes da terra não são servos do Senhor. Tá? Vamos lá. Ai dos habitantes da terra ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então está exultando a terra, os céus, desculpa, mas tem algum ainda melhor. Capítulo 21, vamos lá comigo, você conhece o texto? Cuidado para não cair o celular aí, irmão. Que isso? Foi rápido, hein? Gostei, parabéns. Quero ver você assim no vôlei. Com essa habilidade toda lá no vôlei. Vamos lá. Verso 1. E vi um novo céu, tá vendo? E uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Excelente. Então, a gente está vendo. Apareceu o céu, coisas importantes serão reveladas para nós. Muito bem. Então o verso 1 diz: depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como trombeta, ouvira falar comigo, disse: então agora, olhe só quem é que está falando com João. Então tem alguém com voz de trombeta. Vamos para o capítulo 1, vamos lá? Você está no capítulo 4, está no capítulo 4, né? Quando eu não falar o texto, eu estou no 4. Vamos lembrar? Olha que coisa bacana. No verso 10 do capítulo 1, João está falando para nós o que aconteceu com ele. Então, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, verso 10. E ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Joia, você conhece o texto, você já está até com o olho no 11 aí, que você é curioso. Olha lá, está vendo? Tudo curioso. O que está escrito depois disso? Aqui a gente vai ter uma descrição de quem a partir de agora? De quem será descrito agora no texto de Apocalipse 1? Cristo, certo? É o Senhor Jesus Todo-Poderoso. Por exemplo, verso 11, que dizia: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. Quem é esse? Cristo. Aí depois, no verso 17, eu, quando o vi, caí sobre os meus pés como morto, e ele me pôs sobre mim, e ele pôs sobre mim a sua destra, sua mão direita, né? E disse-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Aí o verso 18, o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, Jesus diz. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Isso é Cristo. Então, quem é que está falando com João quando ele vê a porta do céu aberta? Jesus. O Santo Deus está falando com ele. E aí ele recebe um convite. Continue no verso 1 comigo. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Muito bem, então ele é convidado a ir lá, e só que a gente não pode esquecer que é no Espírito, né? Daqui a pouco a gente vai ver isso no próprio capítulo 4, tá? E rapidinho, você não se esqueça, capítulo 1, vá comigo lá, verso 1 de Apocalipse, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então agora Cristo vai continuar anunciando as coisas que devem acontecer. Então, agora é outro interlúdio, porque agora os capítulos 4 e 5, nós estaremos diante do nosso Deus no céu. Porque a partir do capítulo 6, as coisas vão vir para a terra de novo, e vai começar
os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças e os interlúdios que existem nisso. É assim que se lê o livro de Apocalipse. Tá? Eu estou estudando em algumas quartas-feiras o livro de Apocalipse com os irmãos. E aí eu só não vou estudar aqui de domingo à noite, do 6 até o 18, 19. Não vou estudar com os irmãos. O 19 eu posso até estudar com os irmãos aqui. Mas aí eu já vou acabar, porque eu já estudei até o 15 com os irmãos, mas eu vou retornar em algum momento para estudar isso com vocês. De qualquer forma, estou estudando esses primeiros aqui e vou estudar os últimos também com os irmãos aqui de domingo à noite, tá? Então, Cristo está anunciando as coisas que devem acontecer. Agora nós estamos no céu. Verso 2, agora do capítulo 1. Então, a gente acabou de ler no verso 10, desculpa, eu estou no 2 do capítulo 4, perdão. A gente acabou de ler no capítulo 1, no verso 10, João dizendo assim: e fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, certo? Agora no verso 2 do capítulo 4, o que a Bíblia nos diz? E logo fui arrebatado no Espírito. Então, mais uma vez, ele está, irmãos, numa situação, que o ser humano não tem costume de estar, tá? João aqui, ele é um privilegiado de ter esse momento especial com Deus. Ele está tendo a visão que Deus está dando especialmente para ele, para esse último apóstolo, tá? Outros homens não tiveram isso daqui do jeito que esse homem teve, tá? Então vamos lá. E aí é o seguinte, presta atenção no verso 2. E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava no céu, e um assentado sobre o trono. Pronto. Agora a gente tem alguém assentado no trono. Agora comigo, por favor, verso 3 do capítulo 4. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe sardônica, e o arco celeste estava ao redor do quê? Trono. Verso 4. E ao redor do trono havia 24 tronos. Muito bem. Também e via sentado sobre os tronos 24 anciãos. Joia. Verso 5. E do trono saíam relâmpagos. Verso 6. E havia no trono um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono, ele continua, e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos. Muito bem, verso 9. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, verso 10. E os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava sentado sobre o trono. E adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono. Aqui aparece muitas vezes a palavra trono, e a gente não pode ter nenhuma dúvida. Quem assenta sobre o trono é um soberano. Quem assenta sobre o trono é aquele que tem poder. Quem assenta sobre o trono é aquele que tem autoridade. Só que esse trono não está em um reino na terra. Não é a questão dele ser rei no Brasil. Aí você fala, não tem rei no Brasil. Tá jóia. Realmente Cristo volte logo. Porque não tenho nenhuma dúvida. O que é já foi e o que é de ser também já foi. Não há nada de novo debaixo da terra. Tá bom? Um dia eles voltam. Pode ficar tranquilo. Em qualquer nação. É assim que acontece. Tá? Mas, vamos lá. Não é que eles têm um trono no Brasil, um trono na Inglaterra. Não, não é isso. Não, é um trono na Espanha, um trono, sei lá, na Argentina. Não, não é isso. O que está acontecendo aqui é que existe um trono no céu. E esta pessoa aqui é uma pessoa. Ela está sendo adorada. Existem seres, e eu vou chamar assim, daqui a pouco eu vou explicar o porquê eu vou falar isso. Eu estou falando assim, seres celestiais que estão adorando constantemente este que está sentado no trono. Então você vê falando de trono, 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 e existe também uma descrição que não é completamente entendida. Existe
diversas opiniões sobre isso. Eu prefiro pensar que, verso 3, vamos lá. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. Eu prefiro pensar no brilho dessas pedras, como o Senhor sendo glorificado, tendo toda a glória, e estas pedras, falando que ele tem semelhança a isso, representando a sua glória. É isso que eu prefiro falar para os irmãos. Irmãos, são muitas as possibilidades. Então, numa coisa como esta, que a gente não vê muitos paralelos na Bíblia, você pode chegar para mim e falar assim, mas tem o paralelo lá na roupa do sacerdote. A roupa do sacerdote estava cheia de pedras. E as pedras eram dessas aqui também. Tá joia. Mas eu prefiro pensar no esplendor, na luminosidade, no brilho. Quando a luz bate lá, retorna. Eu prefiro pensar na glória inalcançável desse Deus. Tá? Quando eu olho para isso. Então é uma descrição que é de difícil interpretação aqui. Mas aí agora, como eu disse aos irmãos, só vou até o verso 5. Para a gente começar a terminar, tá bom? Porque eu acho que vai mais alguns minutinhos aí. A Bíblia diz no verso 4, e ao redor do trono. Então agora você precisa fazer uma imagem aí. Você precisa fazer um quadro na sua cabeça. Tá? E ao redor do trono. Então o trono está no centro. E ao redor do trono havia 24 tronos. Então, peraí. Se a gente tem alguém no trono, e essa pessoa está sendo adorada, essa pessoa está sendo glorificada, e a gente está dizendo que ele é o soberano, os outros não podem ser, combinado? Mas Deus permite que eles se sentem em tronos. Tá? Deus permite isso. Então, vamos lá. E havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos. Quem são eles? Certo? Então, mais uma vez, a gente tem que tomar decisões. Como que eu interpreto isso? Pode? Claro, estou pregando, né? Eu sei que você quer saber a minha opinião e eu vou falar. São 24, não são? Então é o seguinte, quando você olha para as Escrituras, no Velho Testamento, o que a gente vê? A gente vê as 12 tribos de Jacó, de Israel, que são os 12 filhos de Jacó. Então vemos? Nós também vemos, no Novo Testamento, 12 apóstolos. Quando a gente vai para o final da Bíblia, vamos lá comigo. Vamos lá para o final da Bíblia. Eu sei que a gente já está no final, mas vamos lá para o capítulo 21 ou 22, deixa eu ver. Não grifei aqui na minha Bíblia. Espera aí. Achei. Capítulo 21, vamos lá. Eu vou ler desde o verso 9, para eu não me perder aqui na leitura, tá bom, irmãos? Eu já achei os versículos aqui, mas só para eu não me perder na leitura, para os irmãos entenderem melhor. Então, 24 é uma soma de 12 mais 12, a minha interpretação. Eu não estou sozinho nisso, mas é a que eu mais gosto, tá? Então vamos lá. Verso 9. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas. E falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro, com quantas portas? 12 portas. E nas portas tinha 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Então, a gente vê que quando a gente vai para Nova Jerusalém,
a gente tem o nome dos 12 patriarcas lá. De 12 patriarcas, tá bom? Muito bem. Vamos lá. Verso 13. Do lado do oriente tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos. Então tinha 12 portas, que tinham os nomes dos 12 apóstolos, e agora 12 fundamentos. E nele o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Muito bem, Neil. Então, peraí. Quem são eles? Daqui a pouco vamos de novo para 12 mais 12. Mas por enquanto, eles são seres humanos? Não. Cuidado. Estes 24 aqui são seres humanos, e tem gente que pensa que esses 24 são seres humanos. Muito bem, então rapidinho. Quando você vai ler o livro de Apocalipse, como é que nós, que somos igreja, somos chamados? Nós nunca somos chamados de anciãos no livro de Apocalipse. Quando você lê o livro de Apocalipse, nós somos chamados de santos e dos que habitam no céu. É assim que a gente é chamado. Nunca de ancião. Ótimo. São anjos. Eu prefiro falar seres celestiais. Pode ser anjo? Pode. Tem gente que crê que é anjo? Tem. Tá? Eu vou preferir chamá-los de seres celestiais. E assim, já antecipando, já estou terminando a mensagem, tá? Já antecipando, na próxima vez que subir aqui, a gente vai falar sobre os 4 animais. O que eu vou falar? Seres celestiais de novo. Tá bom? Tá joia? Entenderam? Ô Neil, mas a gente pode falar que é anjo? Irmãos, pode, tá? Porque tem um monte de gente que fala que são anjos. E eles têm bons argumentos. Como eles estão sendo chamados de anciãos, eu vou falar que eles são seres celestiais. Alguns pensam que eles são seres humanos devido ao restante do versículo. Verso 4. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas. O que significa isso? A pureza, a limpeza do pecado. É verdade, claro, a santidade. Isso é característica de ser humano, salvo e redimido pelo sangue de Cristo? É. Mas Cristo também é vestido de vestes brancas. Tá? E a Bíblia diz também que tinha sobre as suas cabeças coroas de ouro. Alguns pensam que eles são seres humanos por causa disso. Porém, eu prefiro. E assim, por favor, se você crê que é ser humano, crê que é anjo, não precisa vir conversar comigo depois do culto. Está tudo certo entre a gente. Eu não vou brigar com ninguém, eu quero é paz. Isso aqui é super difícil. Ah, Nilson, só quero te contar, não aguento ficar sem contar, então conta. Só não espere que a gente continue a conversa. Eu vou falar, tá bom. Combinado? Porque é difícil mesmo, irmãos. Só o que não é difícil é que eles são muito importantes. O que não é difícil é que eles têm outros papéis no livro de Apocalipse. E é isso que eu quero mostrar para você agora. Eles têm funções, além dessa coisa maravilhosa aqui, que Deus os permite estar diante do trono, sentado em tronos e adorando. Eles têm outras funções no livro de Apocalipse. Vamos caminhar no livro de Apocalipse? Então vamos lá, por favor. Eu já vou logo no capítulo 5, vai. Vamos lá, capítulo 5, só virar a página da sua Bíblia aí, por favor. A Bíblia diz assim, no verso 6, e olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro. Olha que coisa bacana. Então você já sabe que, além desses anciãos, tem um cordeiro aí, tem esses animais. E como havendo sido morto, tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos, olha aí, irmãos,
prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheia de incenso, que são as orações do santo. Já pensou? A importância dessas, olha, eu ia falar dessas pessoas, olha só, desses seres celestiais. Vamos lá, deixa eu ver, muito bem, capítulo 7, vamos comigo, por favor. Olha o que a Bíblia diz, no verso 13, do capítulo 7. E um dos anciãos me falou dizendo, peraí, só um minutinho. Deixa eu ver se tem uma pergunta antes aqui. Não, acho que dá para ler a partir daí mesmo, sem ter isso. Vamos lá. Verso 13. E um dos anciãos me falou dizendo, esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu lhe disse, Senhor, tu sabes. E ele disse, aí mudou as coisas, mas sabendo a importância deles, eles aparecem aí. Vamos lá, capítulo 11. Peraí, será que eu perdi uma? Porque aqui, peraí, irmãos. Não, mas tudo bem, podemos ir, vai para o capítulo 11. Eu pensei que tinha também eles aparecendo aqui, nos selos. Perdão. Tá, mas depois eu vou ler de novo o capítulo 6, e aí na outra vez eu trago. Mas a gente sabe que aqui na sétima trombeta eles aparecem. Então, capítulo 11, verso 15. E o sétimo anjo tocou a sétima trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Está vendo? Vamos continuar aqui, caminhando no livro de Apocalipse. Capítulo 14 agora, vamos lá. Verso 1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas, e cantavam um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais, e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados na terra. É a importância, eles aparecem em outros momentos. Eu não quero ser exaustivo aqui, né? Que daqui a pouco dá 1 hora de mensagem. Mas irmãos, você está percebendo quem são eles? Eles são seres celestiais que servem para adorar. E a adoração deles, irmãos, e eu vou voltar a isso na próxima mensagem, é tão fantástica, que a Bíblia diz assim no verso 10. E eu vou voltar nele na próxima mensagem. E os 24, do capítulo 4, tá, irmãos? Lembra sempre, quando eu não falar, é porque eu estou no capítulo 4. E os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava sentado sobre o trono, e adoravam. Esse é o papel deles no livro de Apocalipse, o que vive para todo sempre, e lançaram as suas coroas diante do trono. Irmãos, esta cena é a cena que eu e você iremos participar, porque quem são eles? Estes são os que representam todos os salvos. Os 24 anciãos são seres celestiais, representando os 12 filhos de Jacó e os 12 apóstolos, e fazendo com que os salvos de todas as gerações, do Velho e do Novo Testamento, sejam representados na adoração em Apocalipse. Então chegará um dia que eu e você, nós estaremos diante do nosso Deus, e que Deus tenha misericórdia, que ninguém aqui esteja fora disso. E nós vamos receber os nossos galardões. E eu gosto sempre de vir nesse corredor quando falo disso. E nós vamos fazer como eles, tirar a coroa que Ele nos deu, e devolver
Quem me ajuda? Vou voltar na minha frase, porque esse negócio falhou. Deve ter algum mau contato, que a culpa é sua. Pronto. Coloquei a culpa em alguém. Deixa pra lá. Tá bom. Então, um dia nós chegaremos no céu. Tiraremos a coroa da nossa cabeça. Porque, na verdade, todos os galardões, e você tem muitos, tá bom? Porque você é um crente em Cristo Jesus e está aqui há muito tempo. Tem servido a Deus, talvez você veio até de outra igreja, você tem servido a Deus. Você tem muito galardão. Talvez você hoje, quando eu estava aqui, quem pode doar não sei o quê. Você estava no seu lugar orando e falando, Deus, eu não posso. Mas eu vou me entregar. Talvez a sua oração foi essa. Talvez você não pôde, em algum momento, contribuir. Porque você só tinha 2 moedinhas. E você falou assim, é com isso que eu vou fazer, porque eu vou me entregar. Mas você tem galardão para entregar. Você não vai chegar com... Não é disputa de quem tem mais coroa. O pastor vai ter uma coroa enorme. Não. Pecador igual todo mundo. Tira a coroa. Não existe dignidade na gente. A gente não pôde ir para a cruz. Só ele pôde ir para a cruz. As pessoas não entendem isso. Elas querem comprar o céu. Elas querem fazer como Simão. Quanto é? Elas pensam que são salvas. Não. Tira a coroa, porque você é um crente. E você está diante do Cordeiro. E devolve para ele. É tua, Senhor. Talvez eu não possa nem chegar aí perto agora. Então estou devolvendo. Estou lançando a minha coroa. Estou entregando a ti, Senhor. Está aqui, eu me ajoelho. De novo, está ficando vermelho aqui, ó. Não é culpa minha, irmãos. Estou com ele na mão. Vamos lá. Estou ficando bravo, hein? Mas tudo bem, eu me acalmo. Quem são os 24? Seres celestiais, que representam todos os salvos de todas as épocas. E eu quero pensar diferente. Não tem nenhum problema. Só não vem falar comigo depois do culto. Irmãos, isso é coisa maravilhosa. E aí no verso 5, eu só vou ler, porque quero terminar aqui. Certo? Não acho que está bom, eu acho que vou ficar quietinho aqui. Né? Eu acho que eu andei, dei umas para lá, para cá. A gente vê isso em outro momento. Mas obrigado. E eu também já estou acabando. O verso 5 e o verso 6, eu quero ler. Deixa eu ver. Não, vou ler só o 5. Vou ler só o 5 e vou dar uma explicadinha bem rapidinho. Tá? Mas volto nele na próxima mensagem, pode ter certeza. Que eu precisei de um tempo a mais para apresentar para vocês as condições dos 24 anciãos e dos 4 animais. Tá? Mas a gente vai falar dos 4 animais na próxima vez. A Bíblia diz no verso 5, e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Então, essa ideia de vozes, relâmpagos de trovões, vai aparecer outras vezes no livro de Apocalipse. A gente já leu hoje isso aqui. E então eu não vou ler de novo, tá? Se por acaso você... Ô Neil, você pode me passar as referências que você leu antes, que eu não peguei? Eu passo para você, não tem problema nenhum, é só me escrever. Que daí eu passo para você as referências. Né? Ou senão, você digita numa dessas Bíblias, vozes, relâmpagos e trovões, e aparece para você quais são os versículos. Mas aparece outras vezes. Então é assim, apareceu vozes, relâmpagos e trovões, a gente tem que lembrar, o Senhor Jesus está falando poderosamente. Vai acontecer coisas que a gente não pode pensar que seres humanos podem fazer, só o Santo Deus pode fazer. E Ele faz com autoridade e com poder. E Ele faz tudo isso para Ele receber a glória. E Ele já nos conta para que a gente saiba que vai acontecer. É aquilo lá, o irmão Gersi, né, o irmão Will, hoje falando na sala dos homens. Tem coisa que a gente já sabe que vai acontecer. Aí o irmão falou, por que a gente não obedece? Sabendo que vai acontecer.
A gente já sabe o que vai acontecer. Então ele vem poderosamente nos contando isso. E aí, para terminar, ele fala assim no verso 5: e do trono saíam 7 relâmpagos e trovões, saíam relâmpagos, e trovões e vozes, e diante do trono ardiam, olha aí, a adolescente me perguntou, 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E é isso mesmo. Deus está sendo representado ali como a luz do mundo, Deus está sendo representado como aquele que sabe todas as coisas, Deus está sendo representado como aquele que nunca dorme, Deus está sendo representado como todo-poderoso. Essas 7 lâmpadas vão se apagar em algum momento, irmãos? Essas 7 lâmpadas são os 7 Espíritos do Senhor Deus. Vai deixar de ver alguma coisa nessa terra em algum momento? Você acha que você está desamparado? No seu trono é representado isso. Então, quando ele diz que é a luz do mundo, que eu e você, nós também somos a luz do mundo, irmãos, vamos crer nisso. João chega no céu, e lá estão as 7 lâmpadas, que representam os 7 Espíritos do Senhor. É a pessoa do nosso Deus sendo representada aqui. E agora vamos lá. Aqui não está falando do Cordeiro, não é? Mas a gente leu hoje, no capítulo 5 fala dele. Então a Trindade está aqui na sala do trono. Está aqui nos capítulos 4 e 5 de Apocalipse. Não pense, quando começa a Bíblia, está falando lá, a Trindade está lá. Quando o Senhor Jesus é batizado, a Trindade está lá. A gente chega aqui, o que a gente encontra? Deus Todo-Poderoso, os 7 Espíritos de Deus. E a gente fala do Cordeiro. Acabei, pronto. A gente vê o Cordeiro aqui. Então creia nisso. Corra para Ele. Ele está cuidando de nós, irmãos. Ele está cuidando dessa igreja. Eu louvo a Deus que vocês vieram de novo. Que bom. O que é mais importante? Você que está aqui ou os bancos vazios? Banco vazio não ouve nada. Você é importante. Então que bom que a gente está aqui. Se tivermos que resolver alguma coisa, somos nós que estamos aqui hoje. Então Ele está cuidando de nós, continue. Você não pôde ir à sala do trono. Só quem pôde ir foi João. Só que ele está falando para nós adorar a Ele. Só que ele está dizendo para nós: lá eu vi vozes, relâmpagos e trovões. Eu vi as 7 lâmpadas. O Cordeiro estava lá, eu vi. O Santo Espírito estava lá. Que, claro, não vamos falar que viu Deus, nem o Santo Espírito, eu sei disso daí, eles são espíritos, tá? Mas ele estava lá. Aí ele não pode descrever uma pessoa, quando ele olha para o trono, ele descreve como pedras, ele viu. Eu sei que eu não vi. Mas bem-aventurados são os que não viram e creram. Será que não é o momento de você crer hoje? Crer mais. Não é o momento de hoje se entregar? Não é o momento de voltar, de pedir seu batismo? Não é o momento de se entregar para a obra? Não é hoje? E adorar, como os 24 anciãos fazem? Eles são seres de adoração. Nós, caminhando pelo livro de Apocalipse, não lemos todas as coisas, mas a gente viu. São seres que foram feitos para adorar. Quem que eles representam? Eu e você que estamos na igreja e os irmãos do Velho Testamento que olhavam para Cristo ainda à espera do Messias. Que Deus te abençoe. Vamos juntos, vamos louvar o nosso Deus. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Clamo que o Senhor nos use para a Tua glória e nos abençoe, ó Pai. Que todos que estão aqui, ó Pai, um dia estejam diante do Senhor, ó Pai, entregando suas coroas, porque o Senhor é digno de toda a honra e glória e não nós. E obrigado pela oportunidade de te servirmos nessa terra e de um dia estar diante do Senhor na sala do trono, em nome de Jesus. Amém.